Bom, pessoal, vamos iniciando então. Bom dia a todo mundo que já entrou. Pessoal que já tá por aí, vai colocando ali o nomezinho de vocês e a turma no chat ali pra eu fazer a chamada depois da aula. Tá? Bom, vamos iniciar então, pessoal. Vou falar um pouquinho hoje sobre a urbanização e depois a gente vai entrar, propriamente dito, na economia do Rio Grande do Sul, que é sobre a atividade que vocês têm que fazer essa semana. Tá? Então, assim, quando eu falo, né, em urbanização, eu estou querendo falar, então, basicamente na transformação. Opa, chegou mais gente. Yasmin, coloca teu nomezinho e tua turma ali no chat, por favor. Tá? Estou falando, então, basicamente na transformação do campo numa cidade, ou seja, na transformação de uma área rural numa área urbana, né? Mas a gente vai considerar que esta área foi considerada urbana a partir do momento em que ela tiver pelo menos 2.000 habitantes. Mas não é apenas ter 2.000 habitantes para considerar essa área um território urbano. Tá? Né? A gente tem ali, com esses fenômenos de urbanização, nós temos ali o surgimento de muitas vilas, muitas favelas, muitas invasões acontecendo, tá? E isso não vai considerar um território urbano. Por quê? Porque essas favelas, essas vilas, essas invasões que vão surgindo, em muitas partes, né, em muitos casos, acabam não tendo, então, acesso à energia elétrica, acesso à água tratada, acesso a tratamento de esgoto, coleta de lixo, ou seja, eles não têm acesso propriamente dito ao que a gente chama de saneamento básico. Isso que a gente chama de saneamento básico é o papel da prefeitura, ou seja, a prefeitura tem que dar esse apoio para a gente. A partir do momento em que a prefeitura der esse apoio para esses aglomerados que surgiram, né, essas 2.000 pessoas no mínimo, né, 2.000 ou mais, essas pessoas passam a ter a energia elétrica, passam a ter a água tratada, passam a ter o tratamento de esgoto, passam a ter a coleta de lixo, entre tantos outros fatores que vão compor o saneamento básico. A partir do momento em que existir este apoio da prefeitura e existir 2.000 pessoas ou mais em um ambiente, aí a gente vai dizer que esse ambiente foi urbanizado. Ou seja, que esse território se tornou um território urbano. Uma coisa muito comum da gente dizer é que a gente mora na cidade de Tapes. Mas se alguém aqui mora para fora, está errado. Por quê? Tudo que compreende Tapes, a gente deveria chamar de município de Tapes, né? Quem mora na cidade é quem mora na área urbana. E quem mora na área rural, a gente diz que mora no campo. Né, pessoal? Quando a gente quer dizer pegar toda a área que compreende Tapes, nós estamos falando de município. Cidade é onde aqui eu tô, aonde a escola está localizada, onde provavelmente a casa da maior parte de vocês deve estar localizada, lembrando que pode ter algum aqui que mora para fora, tá? Mas é só para vocês verem como tem uma diferença de termos ali, né? São nomezinhos diferentes para as duas caracterizações que nós podemos ter. Outra coisa que pode acontecer é isso aqui que a gente chama de êxodo rural, tá? O êxodo rural ele é basicamente assim quando uma pessoa deixa o campo e vai morar na cidade. Aí essa pessoa que deixou o campo e foi para a cidade, ela pode fazer essa migração por diversos motivos. Mas o principal é uma busca por uma melhor qualidade de vida. Ou seja, a pessoa vai para trabalhar, para poder ganhar dinheiro, para poder arrumar um emprego melhor e poder assim viver melhor, né?
E aí a gente vai dizer assim aqui, muitas dessas cidades que receberam esses pessoas que fizeram o êxodo rural são pessoas que foram para cidades onde surgiram muitas empresas, muitas indústrias, muitas fábricas, tá? O pessoal que vai chegando aí, vai colocando aí o nomezinho e a turma aí para fazer a chamadinha depois. E aí, a partir do momento que surge uma indústria, né, ou uma fábrica de alguma coisa em uma cidade, significa que surgiu empregos, né? Enquanto tiver vaga de emprego, as pessoas estão indo para lá na busca por esta vaga de emprego. Vocês deviam lembrar que há pouco tempo aqui em Tapes tínhamos uma fábrica de calçados. E tinha muita gente que trabalhava ali. Talvez vocês conheceram alguém que trabalhava ali, ou de repente algum familiar de vocês trabalhava ali, né? Então, sempre que vocês ouvirem falar em urbanização, isso vai ser uma relação que vai estar propriamente ligada, então, com a industrialização. Sempre, tá, pessoal? Mas, outra coisa que influencia é a mecanização do campo, ou seja, é a aquisição de algumas máquinas para trabalhar na agricultura. Basicamente. Porque uma máquina ela desempenha a função de um trabalhador com um melhor aproveitamento, né? Ela vai trabalhar muito mais, ela vai produzir muito mais, né? Uma máquina, se vocês tiverem como abastecer ela funciona 24 horas por dia. E outro fator que nós podemos contar também é que uma máquina vocês não precisam arrumar lugar para essa máquina dormir, vocês não precisam alimentar essa máquina, que ela vai continuar trabalhando. Então, em muitos dos casos, os trabalhadores eram substituídos por essas máquinas. E aí, a partir do momento que eles ficavam sem emprego, eles passavam a procurar emprego aonde tinha vaga. E aí eles acabavam indo para a cidade, né? A parte rural normalmente é uma parte maior, mas também ela é uma parte com a menor quantidade de gente. Porque normalmente uma grande extensão de terra numa área rural pertence a uma família, enquanto que no ambiente urbanizado é um pouquinho diferente. No ambiente urbanizado a gente vai ter muita gente e cada um com um pedacinho de terra. Se vocês pararem para analisar, analisem quem vocês acham que tem mais terra. A nossa casa, né? O território da nossa família? Ou um dono de uma fazenda aí pra fora com uma plantação de arroz, por exemplo? Vocês vão perceber. Então, é sempre uma quantidade menor de pessoas com uma posse muito maior. Tá? Então, isso aí, obviamente, começou primeiro nos países desenvolvidos. E isso é uma coisa que dura até os dias de hoje. Se vocês pararem para analisar, quem vocês acham que tem mais dinheiro? Um exemplo. Brasil ou Estados Unidos? Vamos ver quem chuta. Pode ser pelo chat, pessoal. Isso aí. Quem vocês acham que tem mais dinheiro? Brasil ou Japão? Brasil ou China? Então. Isso aí, pessoal. Então, isso é para vocês terem uma ideia da referência. Agora, tendo a ideia de que nós entendemos a urbanização, nós vamos falar um pouquinho a respeito da economia do Rio Grande do Sul. Tá? Então, basicamente, pessoal, a economia do Rio Grande do Sul, ela vai... chegando mais gente, ó. O pessoal que vai chegando, vai colocando ali o nomezinho no chat, por favor. Nomezinho a turma, tá? Nós temos, então, uma herança desde a época da colonização, né? Desde a época que os imigrantes europeus chegaram aqui onde hoje é o Rio Grande do Sul, e os principais imigrantes que nós tivemos que influenciaram a nossa cultura e a nossa economia são os portugueses, os alemães e os italianos. Se vocês forem, por exemplo, numa cidade onde a população daquela cidade é caracterizada por ser de descendência da população
italiana, por exemplo, vocês vão ver que as casinhas são tudo parecidas. Parece que são um monte de casinhas iguais. Então isso é um padrão que eles trazem lá do país de origem deles. E uma das influências que eles deram em maior quantidade pra gente foram nas técnicas de cultivo. Como assim técnicas de cultivo? Quando eu falo em técnicas de cultivo, eu estou falando na maneira como que os agricultores vão plantar, vão tratar da plantação, vão colher, para depois comercializar. Então tudo isso, eles vão misturar o que a gente sabe aqui com costumes que vieram dos países de origem desses imigrantes. Ó. Bom dia aí para o pessoal que está chegando, por favor, coloca o nomezinho e a turma no chat. Tá bom, bom dia. Tá? Então, pessoal, além de tudo isso que foi citado, nós temos também ali o setor de serviços como setor principal. Só um minutinho. Quais são os três setores da economia? Basicamente, primário, secundário e terciário. O primário, então, seria quem está produzindo nosso alimento. Ou seja, são os agricultores, eles estão plantando o que vai ser colhido, ou eles estão criando as vaquinhas ali para tirar leite. Ou estão criando as ovelhinhas para tirar lã. E assim sucessivamente, tá? Agora, quando nós falamos do setor secundário, aí nós já estamos falando das indústrias, né, das fábricas. Porque são eles que vão tratar desse produto que foi produzido, né, por esse agricultor, né? E aí vai separar esses produtos para a venda. Basicamente assim. No setor primário, o agricultor vai plantar o arroz. No setor secundário, a indústria vai receber esse arroz, vai dar uma tratada nesse arroz para ele ficar de uma maneira que nós possamos comer esse arroz, vai embalar eles e vai mandar para o supermercado. No setor terciário, que é o setor de serviços, vai ser a parte onde nós compraremos esse arroz. Então, no setor de serviços, é o pessoal que te atende, basicamente. É o pessoal que atende, então, no supermercado, é o pessoal que te atende na padaria, é o pessoal que te atende numa loja de roupa. Então, para vocês verem que tem muito mais pessoas trabalhando no setor de serviços do que nos outros setores. Apesar dos outros setores ser de fundamental importância para o desenvolvimento da economia do nosso estado. Porém, a maior quantidade de gente está no setor de serviços. Aí eu coloquei abaixo ali algumas das indústrias principais que nós temos, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? A primeira de alimentos, que eu já falei um pouquinho. Depois nós temos também as indústrias petroquímicas, que são as indústrias que recolhem o petróleo e transformam ele em energia, né? Depois nós temos as indústrias de máquinas, que é aquelas máquinas que eu citei lá atrás, que eles comprariam no campo para substituir os trabalhadores. Agora, né? Elas são produzidas então nessas indústrias. As automobilísticas ali são indústrias que produzem carros, né? E os implementos agrícolas com fertilizantes são indústrias utilizadas principalmente para ajudar então na plantação, né, na agricultura. E depois as fábricas de calçados que vocês já devem ter ouvido falar. Aqui em Tabes nós tínhamos 3, né? A principal era a Schmidt, que foi a que durou mais tempo. Você já deve ter visto alguém que trabalha por lá. Vamos pro próximo. Além disso, olha, a tia do Arthur trabalhava na Schmidt, ó. Então a tia do Arthur sabe como funciona uma indústria de sapatos. Viu? Então assim, o Rio Grande do Sul, ele é o terceiro maior produtor de grãos, tá? Então, quando eu digo grãos, é qualquer coisa que pode ser um grão. Aí vai ser arroz, feijão, trigo, soja, milho, tudo isso é grão,
né? Cereais em geral, né? Ou seja, se tu pegar os maiores produtores de grãos do Brasil, nós temos Mato Grosso, né? Depois nós temos Paraná e depois nós temos Rio Grande do Sul, né? Em terceiro lugar. Então ali as principais colheitas que nós temos no Rio Grande do Sul, ali onde o Rio Grande do Sul se destaca, então vão ser o arroz, a soja, o milho, o trigo, a mandioca, que é o que vocês chamam de aipim, e a uva, né? A gente também tem ali um dos maiores rebanhos bovinos. Quem sabe aqui que tipo de animal eu estou falando quando eu falo de um bovino? Exatamente. Ali, a Carol acertou. Uhum. Então, quando a gente fala de rebanhos bovinos, estamos falando de bois e de vacas. E nós também temos ali a segunda maior criação de aves do Brasil, né, pessoal? Então, ficando atrás, se eu não me engano, posso estar enganado, tá? Mas atrás apenas do Paraná. Agora deixa eu dar uma olhadinha na atividade de vocês. Pra ver o que eu... Só pra eu relembrar aqui. Tá. Então, na atividade de vocês terão que fazer um desenho. De novo, vocês devem ter percebido que eu gosto bastante de desenho. Né? Que pode ser no verso da folha, como pode ser em outra folha, não tem problema. Aí entrega as duas juntas se estiver feito em outra folha. A folha que vocês preferirem. Tá? E neste desenho, eu quero que tu me mostre alguns dos setores da economia que existem aqui na nossa cidade. Eu também gosto bastante. Então, assim, como assim setores da economia? Lembra quando eu falei ali? É aonde as pessoas trabalham. Então, se vocês falarem do setor primário, vocês vão falar de uma pessoa fazendo uma plantação de arroz, uma plantação de trigo, uma plantação de aipim, criando umas vaquinhas, criando umas ovelhinhas e assim por diante. Se vocês forem retratar, por exemplo, o teu dia do trabalho é no setor primário, Arthur? E se vocês forem falar, ele planta arroz, exatamente. Então, pode desenhar o trabalho do teu... Professor, Oi, eu tenho uma dúvida. manda. Tem que fazer todos os desenhos, tipo, em 4 partes, ou eu só escolhe um pra fazer? Não, tu pode fazer um só, não tem problema. Aí, o meu pai também é arrozeiro. Ué, olha aí, ó. Então tu sabe como é que funciona a coisa. Uhum. Sim. Tu vai ter que não precisa ser mais de um. Se tu quiser fazer um só, não tem problema. Tá? E Tá bom. uhum. Aí, ó. Então tu faz, ó. O Arthur pode desenhar o Dindo dele, a Ju ali pode desenhar o pai dela, não tem problema nenhum, se quiser, né? Se vocês forem fazer um desenho sobre o setor secundário, então vocês vão fazer a respeito de alguém trabalhando em alguma fábrica, em alguma indústria. Como a tia do Arthur ali, que o Arthur falou antes. Né? E se vocês forem fazer uma pessoa trabalhando no setor terciário, vocês vão fazer alguém atendendo uma pessoa, alguém trabalhando em supermercado, alguém trabalhando numa padaria, entendeu? Vocês podem, por exemplo, falando de alguém trabalhando ali na Polaquitos, sei lá, trabalhando numa lancheria e sei lá, uma pessoa trabalhando ali no Mocelim. Pode falar uma pessoa trabalhando no supermercado, aí pode fazer uma pessoa trabalhando no Codebal. Entendeu? O que ficar a critério de vocês. Assim, vocês vão pensar assim, o que vocês acham que eu consigo desenhar e ficar legal. Aí vocês fazem. Deixa eu interromper aqui. Então, pessoal, ficou alguma dúvida? Ficou muito difícil de entender? Não. Não? Tá bom então? Não, Não. Uhum. Então tá, pessoal. Então, já que ninguém tem dúvida, mas se porventura surgir alguma dúvida, vocês podem me chamar ali no meu WhatsApp, vocês têm meu número ali no grupo, é só pegar, se não tiver salvo ainda. Tá bom. Tá? Uhum.
Então por hoje era isso. Eu vou postar essa aula no YouTube somente na segunda-feira, tá? Então eu vou enviar o link pra vocês somente na segunda. Então, mas se porventura surgir alguma dúvida, vocês me chamem. Então por hoje era isso. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. E eu vejo vocês na próxima semana. Tchau. 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 Uhum.